Graças e paz, povo de Deus. Domingo, 1º de maio de 2022. Primeiro dia de um novo mês. Mês de maio, mês de referência à família. Quase toda a igreja evangélica trata sobre a família no mês de maio, mas não é um assunto apenas para maio. É um assunto para sempre. Então, eu queria convidar vocês à aula da Escola Bíblica Dominical. Tema de hoje, responsabilidade familiar. Passamos uma apostilhazinha no grupo, e aqueles que não estão no grupo e não receberam e quiserem, o Wilson tem algumas cópias. Vocês podem estar solicitando a ele. E se quiserem participar do grupo, a cada aula a gente coloca o material. A gente tem acompanhado no grupo, às vezes, perguntas que não são feitas na aula, e você é nosso convidado a participar da classe. A classe foi feita para vocês. Vamos orar, assim como estamos mesmo, encurva a tua cabeça, para que a gente possa estar iniciando o trabalho dessa tarde. Senhor, meu Deus, meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, a oportunidade que nos concede, Pai, de juntos, unidos e reunidos no Teu nome, Senhor, desfrutar da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, capacita-nos, dá-nos, Pai, a vontade do Teu entendimento, para que a gente possa, assim, Senhor, estar cativo à Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, porque ela é guia, Pai, é bússola para a nossa vida. Em nome de Jesus te oramos, Pai, ser com aqueles que estão pelo caminho, livrando de todo empecilho e todo mal, trazendo-os em segurança. É o que te oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler o 7 e o 8. Versículo 7 diz assim: Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amados, responsabilidade familiar parece um tema cotidiano, mas é um tema bíblico, está em voga e principalmente nos dias de hoje. Hoje, na aula da manhã, a gente conversava com os alunos e eu fui surpreendido ontem com uma conversa em família. A gente estava na casa da minha sogra, chegou algumas cunhadas e ali reunido com algumas pessoas a gente conversava, e a minha cunhada de Curitiba que veio, ela disse assim, próximo da minha casa, alguma coisa assim, tem um homem que é casado com 2 mulheres. E eu disse, no Brasil isso não é possível. No Brasil existe uma lei que diz que um homem só pode casar uma vez, e para que ele case de novo ele tem que estar divorciado, viúvo, desquitado. Não, mas ele é casado com 2 mulheres, passou até no Fantástico. E pode, não pode, é lei contra a lei. E começou a tratar esse assunto, e ali alguém pegou o telefone e pesquisou no Google a informação. E eu fiquei pasmo, porque de fato existe um trisal. Um homem casado com 2 mulheres. E essa prerrogativa, essa janela que a lei deu, ela dá a possibilidade de fazer o contrário, de 2 homens também casarem com uma mulher. Chegará o tempo, isso foi conversado hoje na aula da manhã, em que nós teremos que escolher seguir a Constituição e suas emendas, ou seguir aquilo que a palavra de Deus rege como estatuto para a nossa vida em Cristo. 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. A que ponto chegamos? Já foi feita há algum tempo atrás vamos dizer assim, a janela que cabe em um documento feito em cartório, a possibilidade de um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher, e agora 2 em 1. Aonde vamos chegar? A palavra de Deus diz que na criação, no princípio, no início, não foi assim. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E após criar o homem, naquele compêndio do capítulo 1 e 2 de Gênesis, qual foi a primeira providência de Deus após a criação do homem?
Declaração do próprio Deus, Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só. Criarei para ele uma metade, para que complete ele, uma adjutora, uma pessoa que estará sempre ao seu lado. Aí eu pergunto, Deus criou outro homem para que Adão pudesse se interter ali, jogar um dominó, brincar, conversar? Não. Deus criou duas mulheres para que a mulher de Adão pudesse desestressar, quando estivesse estressada, conversar com a amiga, falar sobre coisas do cotidiano? Não. Deus criou um homem e uma mulher. E quando os criou, instituiu ali aquilo que foi o protótipo daquilo que chamamos família, está no coração de Deus. Deus criou macho e fêmea e fez a eles uma declaração. Olha, deixará o homem pai e mãe, e se unir-se à sua mulher, e serão ambos, homem e mulher, uma só carne. Deus os abençoou e disse, crescei e multiplicai, enchei a terra, ou povoai a terra. Veja como é a formação da família. Deus cria o homem, declara que não é bom que ele esteja só, cria uma mulher, une homem e mulher e abençoa, dando a eles a possibilidade de multiplicar-se, de gerar filhos. Isso, para muita gente hoje, está sendo como antigo, como ultrapassado, como arcaico. O modelo que estão querendo induzir à cabeça das pessoas, e principalmente dos nossos jovens e crianças, é que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, esse modelo padrão do casal seja abominável, seja algo ultrapassado. Precisamos vigiar, orar, ler a palavra e nos fortalecer, porque os dias são maus e cada vez mais vamos ver coisas que não esperávamos ver. Como estamos criando nossos filhos? É preciso pensar. Nós estamos no século 20, ano 22 dessa nova era, desse novo tempo. Se hoje nós já estamos vendo coisas assim, imagine daqui a alguns anos. Hoje, uma criança de 2, 3 anos tem na sua palma da mão uma janela para o mundo e para tudo que a ideologia que o mundo oferece. Hoje o bombardeio chega através de uma tela com desenhos animados, com filmes, com séries, com novelas, trazendo para dentro do nosso lar todo tipo de bombardeio. Nós precisamos estar diretamente ligados ao Senhor, em constante oração e vigilância, para que essa situação externa não venha corromper os nossos lares e os nossos filhos, e nem as nossas famílias. Nós precisamos entender que muitas vezes, e não falo isso com vocês que estão aqui na escola dominical, mas se vocês olharem a um lado um do outro, vocês vão ver a quantidade de pessoas que se dedicam de fato a estudar a palavra, a estar crescendo na palavra. Muitas vezes as pessoas usam a Bíblia, que está em suas mãos, como algo de adereço para passear no domingo. Traz a Bíblia para a igreja, ela vem contente, vem passear. Chega na igreja, aquilo que o professor, que o pregador, que o culto de alguma forma oferecer, abre-se, folheia-se, às vezes, porque o serviço de mídia coloca aqui na tela os versículos que vão ser lidos. E muitas vezes a Bíblia vem fechada e volta fechada. E durante toda a semana, de segunda até o outro domingo, as nossas famílias são bombardeadas com filmes, novela, rádio, comunicação entre vizinhos, reportagens e tudo que o mundo tem oferecido. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu como herança, com a sua palavra? Nós queremos resposta quando precisamos de cura, de provisão, porta de emprego. Pedimos ao Senhor, clamamos, certos que Ele responde, porque Ele responde. Mas estamos prontos a ouvir a sua palavra? Precisamos nos dedicar com empenho, com esmero, com vontade, àquilo que é a vontade do Senhor. E só saberemos dela se debruçarmos o nosso tempo em cima da palavra dEle. A palavra de Deus mesmo declara, nós erramos,
simplesmente por falta de conhecer a palavra de Deus. A primeira pergunta que eu fiz é: como cuidar da família? Você, cristão, você que professa a fé em Jesus Cristo, o que pode ser feito em cuidado da sua família? Muitas vezes você é filho único de Deus dentro da sua casa. Às vezes você serve ao Senhor, mas a sua esposa não. Às vezes é a irmã que serve, mas o esposo não. Às vezes é um filho que está aqui na casa do Senhor, mas os pais não professam a mesma fé. A responsabilidade de levar Cristo à tua casa é sua. No livro de Josué, no capítulo 24, a gente mencionou esse texto de manhã, eu não coloquei na apostila porque foi assim, algo que veio da parte de Deus mesmo de manhã. Josué declara: olha, alguns servem a um Deus tal, outros servem a um Deus tal. Nós servimos, parafraseando para hoje, a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente vê um texto quase que paralelo no livro de Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos. E ali, em um momento de louvor e adoração, de dedicação à palavra, de oração, os cárceres são rompidos. E o carcereiro, que era punido de morte se algum preso fugisse, atentou contra a própria vida quando viu a possibilidade de perder aqueles presos. Mas Paulo, admoestando-o, disse: não façais tal, estamos todos aqui. E depois de tratar aquela situação, já na casa do carcereiro, é feita uma pergunta: o que faço para alcançar essa salvação, esse mérito? E Paulo, respondendo, ele disse: olha, crê, acredita no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes imaginamos que o simples fato de eu ou de você crer é como se fosse uma salvação que se estende a toda a família. O fato de você ser esse emissário do Senhor na sua casa faz de você responsável pela sua família. E você precisa apregoar aos seus que Jesus Cristo é a única e suficiente solução para esse mundo caído. Não é porque você crê que a sua parentela será salva se você ficar inerte. Você precisa fazer essa declaração com vida no altar. Você precisa viver aquilo que você está pregando, ler a palavra, orar, se consagrar, pedir ao Senhor, para que adiante de vós vá com o Espírito Santo quebrando aquelas barreiras, aquelas dificuldades, para que quando a palavra de Deus, através de você, chegar àquela pessoa, ela já esteja quebrantada. E de alguma forma, abra uma pequena fresta para que a transformação do Senhor entre. Aí, cumpre-se-á a palavra que diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque você foi um instrumento de Deus para a sua família. A origem da família, a gente já falou, que foi no livro de Gênesis, retratado por Moisés. Deus cria o homem, cria a mulher, une os dois e abençoa aquilo que foi o protótipo de uma união saudável. Quais são as bases para uma família? O que a gente tem como tese? Sempre que a gente fala sobre família, a gente imagina muitas vezes o primeiro texto que vem na nossa cabeça, Efésios capítulo 5, finalzinho do capítulo 5 até o começo do capítulo 6. Paulo falando sobre o esposo, Paulo falando sobre a esposa, pais e filhos, filhos e pais, e ali se traz um modelo. Mas eu procurava até para tentar trazer para vocês algo a respeito e não vi. Confesso aos irmãos que tem, com certeza tem, mas eu pessoalmente não achei algo que falasse desse exemplo de Cristo para a igreja. Porque muitas vezes a gente vê isso em relação ao casal. Cristo amou a igreja ou a esposa, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor que entrega tudo. Mas foi assim que Cristo tratou a igreja? No capítulo 16 de Mateus, ali cria-se vamos dizer assim,
o projeto igreja, falado pelo próprio Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Edificar é construir, é fazer, é constituir algo a partir do nada. Ele é aquele que faz tudo a partir do nada. Haja luz, haja céu, haja firmamento, haja parte seca, tudo ele criou. E ele, de certa forma, disse: eu criarei a igreja, eu edificarei a minha igreja. Como constituir essa igreja? Ele acabou entregando-se em uma cruz por amor à igreja. Mas antes disso, houve uma construção, houve uma base. Pedro disse que ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Mas como Cristo tratou a igreja? Esses dias a gente falava sobre Pedro em uma de suas melhores declarações. O que é que o povo diz que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos. E o povo diz que tu és um profeta, que tu és Jeremias, que tu és João Batista, que tu és o Elias. Então Jesus vira-se para a igreja, ainda em protótipo, e pergunta à igreja: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro, com muita ousadia, responde a Jesus: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde a Pedro dizendo: olha, essa pergunta foi respondida com excelência. Se você responder isso no Enem, Pedro, você vai passar. Mas Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, que não revelaste carne nem sangue, mas o meu Pai te revelou. Em uma situação ímpar, Pedro é enaltecido por Jesus, dizendo que teve sabedoria na resposta. Pouco tempo depois daquilo, na mesma caminhada, Jesus começa a discorrer: olha, é necessário que eu padeça, que seja entregue, que sofra, que seja morto, mas que ao terceiro dia ressuscite. Pedro chama Jesus de canto: Jesus, vem cá, deixa eu te ensinar algo para o teu ministério. É a primeira vez que isso acontece? Não, a gente vê essa história das pessoas querendo ensinar Deus a agir desde o Antigo Testamento. Quando Eliseu, movido pelo Espírito Santo, oferece a Naamã a possibilidade de cura, Naamã disse: eu pensei que ele não faria desse jeito, eu pensei que ele vinha, colocaria a mão, clamaria ao seu Deus, eu seria... As pessoas intentam e repetem muitas vezes uma receita para que Deus possa agir. Pedro chama Jesus e diz assim o Senhor vai espantar eles. Fala essas coisas não, que isso não atrai público não. A resposta de Jesus para Pedro, há tão pouco tempo atrás, é: bem-aventurado és tu. Agora, para trás de mim, Satanás, que não entende os planos de Deus. É desse modo que o marido deve tratar a esposa? Sim ou não? O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como edificador, como construtor da igreja, o que é que Cristo está fazendo? Aparando arestas. No casamento é assim, o pastor falava sobre isso hoje de manhã. Uma pessoa com a cultura se junta com outra pessoa de outra cultura e vão morar dentro da mesma casa. Tempo de namorado não, tempo de noivado não. Eles se juntam, namoram e vão para cada um para suas casas. Mas quando passam a viver junto, trazem consigo suas bagagens, suas culturas, suas educações. E aí começam os conflitos, as arestas sendo cortadas. Para que a igreja seja apresentada imaculada diante do próprio Deus, para que a igreja seja apresentada pura diante do próprio Deus, algumas coisas precisam ser aparadas. A correção é uma das coisas que Deus usa. Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige aquele que ama. Jesus amou a igreja a ponto de ter que corrigir todas as falhas. Tiago e João, apóstolos queridos de Jesus, também, certa vez, quando chegaram em Samaria para preparar um lugar para ele, os samaritanos não os receberam e eles voltaram a Jesus dizendo: quer que a gente ore para cair fogo do céu? Todas essas coisas precisam ser aparadas. E o amor sacrificial é o amor que não engana, que não tem interesse, que não vai dizer a você que está bem quando não está. Muitas vezes, no amor sacrificial, é preciso haver um choque de realidade para que haja um despertar. Quantas vezes os nossos parentes, entes queridos, marido, esposa, filhos, estão caminhando a passos largos para o inferno,
E se você não confrontar a vida que eles estão levando, você não tem o controle do dia de amanhã. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, dizer a ela que se você não mudar, que se você não tomar jeito, você vai se perder. O que você tem feito, o que você tem de alguma forma vivido, vai te levar a algo que não é desejável a ninguém. Paulo diz aos Efésios, escrevendo esse mesmo texto, que aquele que ama não machuca a sua própria carne. O que Cristo falou com Pedro, com Tiago, com João, com os discípulos no caminho de Emaús, e com tantos outros, com Tomé quando duvidou, falou em amor. Falou por amor. As verdades, as correções, as arestas precisam ser aparadas, mas aparadas em amor. O marido precisa amar a esposa e ser responsável por ela, pelos seus filhos e pela sua casa. Não passando a mão na cabeça e dizendo que as coisas estão certas quando não estão, mas dizendo que juntos, nos esforçando, ajudando um ao outro, lavando pratos, como foi dito de manhã, muitas vezes é dizer a alguém que você não está só, eu estou com você. Quanto à mulher, irmãos, a mulher, Paulo disse que deve ser submissa a Cristo como a igreja. Ele dá o exemplo da igreja, a igreja submissa a Cristo. E a gente traz os mesmos exemplos. Pedro era a igreja, simbolicamente a noiva. Estava submissa a Cristo em todas as ocasiões. Todas as vezes que Pedro se reportava a Jesus, era amigo, andava junto, aprendia dele. Mestre, Senhor, Rabi. Pedro era um mestre de pescaria. Pedro era alguém que entendia seu ofício, ele era um líder nato naquela comunidade de pescadores. Certo dia Pedro vai pescar e a gente vê isso até em música. E não deu certo. Jesus chega de manhã, não conhecendo Pedro direito, conhecia talvez de pouquíssimo tempo André, seu irmão. Pedro é indagado por Jesus se podia ceder a embarcação para que Jesus pudesse ministrar aquele povo. Jesus sobe no barco, termina aquilo que estava dizendo ao povo, olha para Pedro e diz: volta ao mar e atira novamente as redes. Como é que alguém que não conhece do ofício, que não tem a prática de pescaria, pode ensinar alguém que é mestre naquilo que faz? Pedro não conhecia Jesus direito, disse: mestre, a gente pescou a noite toda, enfrentamos a noite, a madrugada, as dificuldades do mar, estamos cansados, mas segundo a tua palavra a gente vai. Pedro ainda não conhecia ou reconhecia o senhorio de Cristo. Talvez para Pedro ele fosse mais um líder da sinagoga, mais um mestre, um doutor da lei. Mas eles vão, e segundo a palavra do Senhor, eles fazem. Ao se deparar com a imensa provisão que, quando os céus se abrem, provê, Pedro se joga ao chão e diz: mestre, afasta-te de mim, porque sou o homem pecador. Ali Pedro reconhece que em Cristo havia algo diferente, algo maior. Como igreja, o exemplo que Paulo dá escrevendo a Efésios, aos Colossenses, é que de alguma forma, na criação, Deus instituiu o homem como cabeça da mulher. Não é maior, não é melhor, mas é alguém que vai gerir você. E a submissão, o pastor Oneide aqui pregou isso uma vez, não é estar abaixo, não é ser inferior, é estar sob a mesma missão, sob o mesmo cuidado. É dividir com o marido as responsabilidades do lar, quando tem, dos filhos, do ministério e tudo aquilo que está sobre o ombro do marido. Se você olhar, a gente muitas vezes romantiza o texto de Efésios. Cristo amou a igreja é submissa a Cristo, e o marido e a mulher devem fazer a mesma coisa.
Vamos observar como foi o tratamento de Cristo com a igreja. Em nenhuma das vezes a gente vai observar que Pedro, Tiago, João, nenhum deles foi altivo, foi grosseiro, foi soberbo diante do Senhor. Mesmo quando achavam que tinha razão, como foi o caso de Pedro, a gente pescou e não deu certo. Mas segundo a tua palavra, a gente vai fazer de novo. Porque estar submisso, estar sob a autoridade, é entender que alguém, que o próprio Deus escolheu para você, foi colocado por Deus para gerir a tua vida. Eu falava de manhã que ainda não professava Jesus quando encontrei Josi. Ela também não professava quando me encontrou. Mas a gente só veio de fato perceber e entender o que é o casamento, o que é o matrimônio, quando Cristo entrou na nossa relação. Quando Cristo começou a fazer parte do nosso viver, começa a vislumbrar as ideias de consciência de que foi o Senhor que um dia, de algum modo, de alguma forma, planejou esse encontro. Foi o Senhor que colocou ela na minha vida. Foi o Senhor que me colocou na vida dela. Foi o Senhor que nos uniu. Porque não temos capacidade em nós mesmos para amar alguém, muito menos amar como ao Senhor. Mesmo no tempo da nossa ignorância, mesmo no tempo que achávamos que não sabíamos, o Senhor já estava agindo em nosso favor, em nossa vida. Poder compreender isso como cuidado de Deus é algo magnífico. Está aqui entre nós a irmã Amara, que é para mim como se fosse uma mãe. Ela me conheceu criança, adolescente. Eu ia na casa dessa mulher, dormia lá, tudo que vocês pensaram. E ela tem propriedade para ver quem hoje sou e quem eu fui ontem. Porque eu frequentei a casa dela, eu vivi na casa dela. Se Cristo não entra em nosso barco viver, para onde nós vamos? Uma vez que reconhecemos que Cristo está no barco, mesmo em momentos que o mar está revolto, que o vento sopra, e que o Cristo, que nos gerencia muitas vezes, é pensado por nós que está na proa dormindo, ele pode ser despertado e acalmar o mar e acalmar o vento. Uma vez que Cristo está na minha vida, é cobrado de mim essa responsabilidade sobre a minha família. Você é alguém que Cristo de algum modo encontrou durante o decorrer da sua vida para que você seja essa pessoa responsável pela sua casa. O meu marido ainda não serve, a minha esposa não serve, os meus filhos não servem, os meus pais não servem. Você já é servo e é através de você que Cristo vai alcançar os seus. Um fato interessante é que existem alguns princípios básicos para a relação entre o marido e a esposa, que é a base da família. E eu separei aqui nessa apostila alguns deveres dos maridos. E gostaria de um candidato, Bélia, eu vou te incomodar, pega o microfone, e a gente vai estar fazendo a leitura de alguns textos. Se você quer participar da aula e você quer ler, levanta a mão, Bélia vai ir até você, leva o microfone para que você possa participar. O primeiro é Efésios 5. Eu vou pular esse que a gente já até falou. Colossenses 3,19. Colossenses 3,19. Tenilton. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A gente falou da questão de Cristo amando a igreja como o maior exemplo, da mulher sendo submissa ao marido como a igreja a Cristo. Se você ama a sua esposa e a trata bem, como ela não se submeterá àquilo que é governo da casa junto com você? 1 Pedro 3,7. 1 de Pedro 3,7.
Pastor Márcio. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tratar como modo mais frágil não é tratar como coitadinha, como alguém que não tem a capacidade, como alguém que está desqualificada. Tratar como parte mais frágil é saber que você foi constituído para ser o cabeça, e as responsabilidades e decisões, muitas vezes, vão ter que ser tomadas por você. De alguma forma, hoje, no mundo moderno, a gente vê muitos homens que esperam pela mulher. Fulano, você... Não, mas a minha esposa não disse nada e tal. Tratar como parte mais frágil é que você, de alguma forma, nos momentos necessários, tome as decisões. Cumpra o seu papel. Seja o provedor, o cuidador, o mantenedor da sua família. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Primeira Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É só uma questão de posicionamento. Você foi constituído para ser a cabeça do seu lar. Alguma coisa não deu certo, alguma coisa está errado. Responda, se comprometa, vá diante da situação. Moisés, certa vez, diante do mar revolto e Faraó vindo atrás, Moisés clama a Deus e pede socorro. E Deus diz: por que clama a mim? Diz ao povo que marche, vá adiante. Moisés, você foi levantado como líder. Se você tocar o mar se abre e o povo passa. Tome atitude. Você, homem, você, marido, é levantado como líder da sua cabeça. Ao invés de ficar pensando no que é que eu vou fazer, tome atitude. Confie no Senhor. Você não está só. Você foi levantado como sacerdote da sua casa, porque um dia o próprio Jesus se tornou sacerdote, sumo sacerdote, para todo sempre em sua vida. 1 Timóteo 5,8 a gente leu. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Esse serve para os dois, tanto para homem quanto para mulher. Vamos deixar ele por último. 1 Timóteo 3, 5. 1 Timóteo 3, 5. Alguém? Bele, o microfone. Denilton. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É interessante pensar que a gente já estava com essa apostila pronta e o pastor pregando hoje de manhã, ele falou sobre isso. Algumas pessoas querem ganhar o mundo inteiro, querem ser missionários no mundo todo, e muitas vezes não tem sido missionário na sua casa, não tem governado a sua casa. Qualquer ministério que for confiado a você, primeiramente é necessário que o ministério principal da sua vida, que é a sua família, você exerça com maestria. Quanto aos deveres da mulher, 1 Coríntios 7, 3 a 5, eu segurei ele para daqui a pouco. Quanto aos deveres da mulher, deve ser mencionado as seguintes situações. Tito 2, 4 e 5. Tito 2, 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus
não seja difamada. Esse texto a gente poderia ter lido a partir do versículo 3, que diz que as mulheres mais velhas passem a experiência para as mais novas. Mas entenda, a síntese desse texto que eu quis é que se de alguma forma a mulher não se submete ao seu esposo como cabeça, hoje a gente vê esse movimento feminista e tantos movimentos que surgem, dizendo que a mulher tem o mesmo direito, que a mulher pode, que a mulher é, que a mulher faz. E, de certa forma, o que ela está fazendo é blasfemar contra a palavra de Deus. A síntese desse texto que eu queria era basicamente isso, que na submissão a mulher não é inferiorizada, na submissão a mulher se torna obediente ao marido como se ao Senhor, como se ao próprio Deus. 1 de Pedro 3:2. Dois e 4. Primeira Pedro 3, 2 e 4. O 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. No 2, considerando a vossa vida casta em temor. Nessa questão, mostrar ao marido a sua castidade, a sua honestidade, a sua pureza na questão da submissão, não como algo fingido, mas como algo que de fato está sendo dedicado àquilo que é a vontade de Deus. No verso 4, não com o coração encoberto, como que fingido, como que por interesse. Eu conheço os casos, e acredito que qualquer um de vocês já ouviu pelo menos falar nisso, de pessoas que se submetem a situações simplesmente pelo amparo da vida. Por que você está sujeito a essas coisas? Não, porque ele é o provedor do lar, porque ele me sustenta, porque isso, aquilo, outro. E muitas vezes sofrem violência, abuso e tantos males, simplesmente por sujeição e submissão ao poder financeiro. Então, de alguma forma, é como se ela estivesse barganhando aquele cuidado, oferecendo algo em troca de. É com um coração encoberto, como enrustido, como de alguma forma maquiado. O pastor Márcio trabalhou em sistema prisional feminino e tem, com certeza, muita experiência desse tipo. Pode falar, pastor. Um pequeno comentário. Eu queria chamar a atenção dos irmãos que existe uma agenda mundial, que é a Agenda 2030, até parece paralela à agenda que existe para a Igreja de Deus no Brasil e no mundo, mas essa agenda traz como um dos pontos principais para ser buscado, cumprir em todo o mundo, o empoderamento da mulher. Aparentemente poderia ser algo até bom, né? Chega com a questão de dar à mulher o seu papel na sociedade, coisa e tal. Só que esse movimento ele se relaciona com o movimento feminista. Mulher tem que ser feminina, é assim que nós aprendemos na igreja, né? Que a mulher seja feminina, busque aprender com aquelas que viveram servindo a Deus, coisa e tal. E a gente sabe que isso não desmerece a mulher, não difama a mulher. Como também o homem tem que saber o seu papel cristão. E a gente viu aqui que o texto que eu li agora há pouco diz que diante do comportamento da mulher, a palavra de Deus vai ser difamada. É lógico que a gente, entendendo, sabe que isso é tanto para o homem como para a mulher. Mas como a mulher é colocada como aquela que estrutura o lar, aquela que é o lado emocional e que vai fazer com que o lar siga bem, né? Como está escrito lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, as suas próprias atitudes, destrói. Então, eu acho que isso tudo que se levanta, e como eu disse, essa agenda mundial, é de encontro com a palavra de Deus. Na verdade, deturpa, como tudo que tem se levantado ultimamente. Parece ser bom, um movimento feminista, se você escutar algumas que a defendem, que defendem esse movimento, parece que está querendo que a mulher
seja mais respeitada. Mas, de contrapartida, não é só isso. Está querendo ultrapassar o limite, até colocar a mulher como a cabeça da casa, né? E eu aqui quero até manifestar uma coisa. Nós, homens, até queríamos passar algumas obrigações que Deus nos coloca como cabeça, né? Às vezes eu brinco até com Raquel. Raquel, quem vai esquentar a cabeça com isso é tu, né? Eu não sei se alguns homens sabem o quanto a gente às vezes está preocupado com alguma coisa que não quer compartilhar com a mulher, né? E ser o líder, sabe que é mais responsabilidade, não é isso? E isso daqui não é para colocar o homem acima da mulher, mas sim para que haja um equilíbrio e uma hierarquia na hora de tomar uma decisão. Já pensou na hora de tomar uma decisão ficar aquela discussão, aquela briga? Mas o que é que está dizendo a agenda? Que se coloque a mulher até como cabeça, como muitas coisas que têm acontecido. Antigamente, isso é científico, as mulheres não tinham tanto infarto e nem tinham tanto AVC como tem tido ultimamente. Dizem que isso é consequência da mudança social, a mulher foi trabalhar, está na rua e muitas vezes é líder de suas casas. É verdade, tem casa que tem como líder a mulher que é mãe e pai. Então o que eu quero dizer, como a palavra de Deus é perfeita e está presente hoje, que a gente deve observar muito bem para não estar se enveredando com as filosofias desse mundo que vem às vezes com cara bonita, mas na verdade para enganar. O movimento feminista, na verdade, está equivocado e Deus colocou do jeito certo o homem para que possa ser o representante dele. Como ele é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, para que seja respeitado por isso e seja reconhecido sua responsabilidade diante de tantas coisas que a gente tem enfrentado. Eu queria só fazer isso daí, porque eu vejo hoje em dia que é muito importante que a gente não perca a visão da palavra de Deus. E tudo que se levanta hoje em dia, que não é de Deus, vem combater o que está escrito. Obrigado. Amém. Um fato interessante é que isso não é ficção, isso é uma realidade. Isso tem acontecido no mundo. Fala, Beri. Microfone. E o que esse movimento também eles passam para seus adeptos é que Deus é machista. E o que eles tentam, né, fazer é uma quebra de princípio, aonde a mulher passa a ser a líder da família. Recentemente, assistindo a um programa, um teólogo mostrou um livro que é vendido já para que esse pessoal ainda vá cada vez mais em busca de que a mulher passe a realmente a ser detentora de tudo. Então, a gente vê que, como o pastor falou aqui, é apenas tentando deturpar aquilo que a palavra nos instrui. Obrigado. A Bíblia fala da igualdade. Não há mais servo, nem livre, nem escravo, nem macho, nem fêmea. De igual modo, todos são um em Cristo Jesus. Mas a igualdade em Cristo para a salvação, para o plano perfeito de Deus, não atribui que a gente viva de todo modo. Não é como se a igreja ou a Bíblia trouxesse costumes, como o Beli acabou de falar, machistas, de que a mulher está limitada à submissão. A gente sabe que a nossa realidade existe mulheres que de fato são pai e mãe dos seus lares, mulheres que de fato desempenham funções essenciais à vida comum do lar. A mulher que tem um marido que vive hoje enfermo, a mulher que tem um marido que hoje vive convalescendo, a mulher que de alguma forma foi deixada, a mulher viúva que precisa trabalhar ainda para criar seus filhos pequenos. Essas mulheres são guerreiras, essas mulheres de fato são merecedoras de toda a honra e glória da sua casa, mas as que são casadas, a estas que vivem com o marido, existem regras que a própria Escritura traz. Então não é que há necessidade hoje de algumas. A gente vê que há bem pouco tempo, por conta da pandemia, houve um plano assistencial do governo que dava às mulheres que são arrimo de família, que são mantenedoras do seu lar, um subsídio melhor do que aquelas que tinham marido. E as mulheres diziam assim: por que fulana ganha tanto
e eu só ganho tanto. Porque aquela era rimo da sua casa, ela não tinha a possibilidade de dividir funções com o esposo, ela era sozinha. Então, de alguma forma, a gente vê que isso é uma realidade hoje. Existem mulheres que são sós, que vivem tomando conta do seu lar. A estas, a função é cumulativa. Ela é da casa, muitas vezes, o pai e a mãe. Mas as que têm marido, segundo o que a Bíblia escreve para nosso ensino, é que ela deve ter uma parceria com o esposo. O esposo é o cabeça, a mulher é submissa ao marido. Mas em momento algum a Bíblia trata isso como inferioridade, como incapacidade, nem como de alguma forma desmerecimento. A missão é tanto dele quanto dela na criação, na manutenção do lar, no pagamento das contas, na provisão do mantimento. Então, de alguma forma, essa submissão é só um respeito ao reconhecimento que Deus proveu para você, mulher casada, um homem somente para você. Então, quando você se submete a essa admoestação como se ao Senhor, entenda, você está dignificando o seu marido como alguém que é o seu cabeça, alguém que é o seu provedor, alguém que é, de alguma forma, o seu cuidador. Não é que você não vá cuidar dele. A minha esposa cuida de mim, às vezes, como se fosse a minha mãe. Ela diz que da minha casa o mais bagunceiro dos filhos sou eu. Mas quando ela, de alguma forma, entende que Deus, de algum meio e modo, nos escolheu um para o outro, ela traz com isso uma dignidade ao próprio Deus, dizendo: Deus não errou. Deus cuidou de mim, trouxe para mim um marido, trouxe para mim um esposo. Então, de alguma forma, essa questão da submissão, muitas vezes, é gerada discussões, como se a Bíblia fosse machista e quisesse diminuir a mulher. Não. A Bíblia foi feita pelo teu Criador. A Bíblia foi feita pelo teu soberano. E Ele é soberano tanto do homem quanto da mulher. Se Ele escolheu o homem para governar o lar, é simplesmente porque essa atribuição acumularia nas costas da mulher um peso desnecessário para a administração do lar. Quando ela se dispõe a administrar, cuidar da casa, dos filhos, do próprio marido, deixa para ele a única e exclusiva responsabilidade de ser o governador daquela casa a ponto de mantê-la, de prover à casa aquilo que é necessário. O texto que eu pulei e não falei, queria falar agora, porque eu deveria ter deixado ele como deveres mútuos. Nos deveres mútuos eu coloquei assim, muitas atividades domésticas são responsabilidade dos dois. Marido e mulher podem e devem revezar, por exemplo, na disciplina e correção dos filhos. Marido e mulher devem acompanhar os filhos na escola. Marido e mulher devem ajudar o filho nas tarefas da escola. Marido e mulher devem se comprometer juntos por aquilo que é necessário e essencial para a casa. Cada um tem suas funções, mas naquilo que tange o cuidado com os filhos é aos dois. Muitas vezes a gente tem visto e ouvido nos lares a seguinte expressão: quando teu pai chegar, tu vai ver. E o pai passa a ser o bicho-papão, ao invés de pai. De hoje não passa. Tu vai ver quando teu pai chegar. E o filho começa a criar aquela intimidação de medo, de temor, quando deveria criar uma situação de parceria, de amizade, de cumplicidade. A gente tem feito isso muitas vezes com Deus. Deus não gosta de filho que desobedece. E o filho começa a criar na cabeça dele a imagem que Deus é um tirano. Homem e mulher devem se comprometer de igual modo na criação dos filhos. No texto de 1 Coríntios 3:7, fala de o homem dar à mulher aquilo que é necessário e a mulher ao homem também, para os casais casados. Aqui se trata da intimidade um para com o outro. Cada um deve dar ao outro aquilo que recebe do mesmo modo.
não forçando, não exigindo e não negando, para que assim a outra parte não caia em tentação. Que o marido e a mulher tenham entre si justo e acertado pagamento daquilo que é aprazível aos dois. Muitas vezes, esse texto é de alguma forma não tratado nas igrejas, por questão de constrangimento ou de algumas outras situações. A mulher, ela é tão necessitada do carinho e do afeto do homem, quanto o homem da mulher. E muitas vezes, se isso é descompensado, há um desequilíbrio. Os dois precisam estar em comum acordo, de comunhão entre essas situações. Na questão dos filhos, por exemplo, o pai não deve irar os filhos, mas também não pode ser aquele pai que é somente amigo, que não traz correção, que não traz de alguma forma a admoestação. Tem que ter uma balança, tem que ter um meio termo. O pai e a mãe, eles precisam educar os filhos com autoridade, mas com amor. Com autoridade para que eles se submetam, mas com amor para que eles possam confiar. Porque o mundo muitas vezes tem feito o papel que os pais muitas vezes têm negligenciado. Às vezes muita autoridade, muito rigor, mas não é companheiro, não é amigo. E as dúvidas, com o passar da idade, vão chegando de acordo com as idades que são alcançadas. Vai vir a infância e a idade dos porquês. Vai chegar a adolescência e a confusão de hormônios e a puberdade vai trazer curiosidades da idade. Se você não educa teus filhos no conhecimento dessas necessidades da idade, o mundo vai educar, a internet vai educar. Se o teu filho é adolescente, jovem, e vai precisar conversar com vocês assuntos muitas vezes delicados da intimidade dele, e de alguma forma ele vê em você apenas aquela autoridade e não um amigo que ele possa ser confidente, ele vai procurar alguém para desabafar em algum lugar. E muitas vezes o perigo está aí, a dificuldade está aí. Eu tenho visto alguns amigos que têm filho numa idade mais ou menos de adolescentes, que estimulam tudo ao filho homem. E proíbe, coíbe e de alguma forma poda tudo à filha mulher. Lá em casa a gente teve um menino e 2 meninas. E a gente tentou, da maneira que nos foi proposta, fazer essa divisão igual. Não é porque meu filho era homem, era o mais velho, que ele podia tudo, e não é porque a minha filha era menina e 1 ano mais nova que ele, que não podia nada. Vamos para uma festa, e os dois já em adolescência, com o namorado e com a namorada, vamos levar os dois. E a gente chegava da festa às vezes tarde. Vou levar teu namorado em casa. Aí ia lá no lugar lá e levava. Disse, não, mas ela mora muito longe, deixa eu dormir lá em casa. Eu disse, não. Porque se a gente dá direito a um, tem que dar direito ao outro. E a gente não vai dar direito a nenhum. E a gente levava o menino, e a gente levava a menina, e a gente ia buscar. Pastor Márcio acompanhou o começo da minha vida espiritual e a adolescência dos meus filhos, e via que muitas vezes a gente acabava o culto, e a gente exigia que o namorado, que a namorada fosse para o culto, a gente ia conduzir eles até em casa. Muitas vezes na Kombi de Oswaldo Laborda, porque levava mais gente. Porque se de alguma forma você tem essa condição de que cuide das suas cabras, que meus bodes estão soltos, que tipo de filho cristão você vai criar? Se você cria sua filha poldada de tudo na vida, que tipo de frustração essa menina vai ter quando crescer? O sim educa, mas o não também. O pode é bom, mas o não pode também. Existem limites e situações que somente marido e mulher juntos podem definir qual a melhor situação e tratamento para cada situação. Porque assim, muitas vezes, a gente viveu conflito de dizer assim, você está de castigo por alguma coisa que fez.
E eu chegava de noite e às vezes não sabia e dizia, vamos ali comigo. Não, mas ele está de castigo. Não, mas tá bom, já ficou, vamos comigo, não sei o quê. E havia um conflito de interesses em casa. Então, a autoridade dela era tirada por mim e muitas vezes vice-versa. Ele pensava que pedindo a mim alguma coisa eu diria não. Muitas vezes, quando eu chegava em casa, ele já estava saindo para algum lugar. Eu disse, vai para onde? Falou comigo. Não, amanhã deixou. Não. Então, enquanto a gente não conseguiu ajustar isso, foi complicado. Então, como dever bíblico, algumas situações e deveres são mútuos do homem e da mulher, do casal. Precisam juntos alinhar todas as decisões quanto aos filhos. Na educação secular, nos deveres cotidianos da casa e principalmente naquilo que é na educação cristã. Não adianta só falar. Hoje de manhã, na classe, a gente escutou o testemunho de alguém que dizia assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Jesus dedicou todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus à hipocrisia vivida pela liderança. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. A gente tem visto muitas vezes isso ser repetido hoje em dia. Então, muitas vezes você vai falar e teu filho não vai ouvir, mas ele vai estar ali na expectativa, olhando aquilo que você está fazendo. E muitas vezes aquilo que você faz ensina mais do que aquilo que você fala. Temos que botar isso em nosso coração, como propósito diante de Deus. É educar os nossos filhos no caminho do Senhor. É como diz Provérbios 22:6. Ensina. Não é faz assim, assado, não. Ensina. Vai com ele. Mostra a ele como faz. Porque mesmo quando ele ficar adulto, ele vai lembrar das atitudes que você teve. Foi isso que Moisés falou em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. É no sentar, no caminhar, no levantar, no andar. Vai inculcando, vai colocando na mente dele, vai imprimindo aquilo, não que você fala, mas aquilo que você faz. Se de alguma forma não está fazendo ainda, começa a fazer, porque as tuas atitudes vão falar muito mais alto do que muitas vezes as tuas palavras. Viva verdadeiramente a responsabilidade familiar dentro da tua casa. E aí sim, os teus filhos vendo, vão aprender o caminho que devem andar. Honrar e respeitar pai e mãe, a hora é injusta, já vai isso embora. É algo que a gente precisa também entender. Eu, conversando com alguém esses dias, alguém disse assim, justificando atitudes que tinha, né? Você não sabe o que eu passo, você não sabe quem é ele, quem é ela, como é a vida com ele e com ela. O que a Bíblia diz não é, honra teu pai se ele for bom, honra tua mãe se ela for boa. A Bíblia diz simplesmente, honra, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Quando você honra teu pai e a tua mãe, você está ensinando aos teus filhos a te honrar, mesmo sem dizer nada a eles. Quando você honra e de alguma forma, independente da vida deles, você dá dignidade àquele homem, àquela mulher que te criou, você ensina teus filhos a te honrar, simplesmente pelas atitudes que você tem. Ele está vendo o amor, a dedicação, a honra que você tem. Quando diz assim, ó, juntar-se ao homem, a sua mulher, e deixará pai e mãe, não é abandonar pai e mãe, não é jogar no asilo, não é destratar, não é deixar padecer necessidade, é viver a tua vida com a tua mulher, mas sabendo que a honra a pai e a mãe, enquanto pai e mãe você tiver, honre. Não se tira a segunda via de pai, não se tira a segunda via de mãe. Pai e mãe é uma vez só e para sempre. Independente de quem ele seja, você como mordomo do teu lar, espiritualmente, se ele ainda não é o que deveria ser, seja um emissário de Deus na vida dele e dela. Honre, mostre a eles que vale a pena servir a esse Deus. E com a vida prática que você tem, você vai estar ensinando a teus filhos um princípio de honra, pai e mãe. Cuidar da família, a gente vê que a Bíblia tem vários textos, eu nem citei todos. Márcio citou Provérbios 14:1, que eu ia citar referente à mulher. Também tem Provérbios 30:10 e 31, 10 e 31, que diz que a mulher é como uma joia que você encontra. E o 31 diz que ela será louvada na porta pelas atitudes dela. Então, de alguma forma, quando você vive para o Senhor, o teu marido, os teus filhos reconhecerão. Quando o marido vive para o Senhor de modo digno, a própria mulher será submissa em amor
porque recebe dele amor. Os filhos serão gratos em amor, respeitarão o pai, não envergonharão o pai, porque o pai e a mãe tratam ele em amor. Eu tinha mais textos para usar, mas dado ao tempo, eu vou deixar vocês contribuir com algo que vocês queiram. Família, sempre temos algo a contribuir, pelas nossas próprias experiências. Como conclusão, para essa aula de hoje, é entender que a responsabilidade familiar, ela é minha, tanto quanto sua, para a nossa casa. Estar diante de Deus e diante da nossa família é dizer a eles, como foi dito de manhã pelo irmão Iranildo, eu não posso dizer ao meu filho, imite Cristo, olhe para Cristo como um alvo perfeito, se eu não vivo essa vida. Eu tenho que dizer para o meu filho, ou para quem me vê, que me imite, porque eu tenho tentado imitar a Cristo. Foi isso que Paulo nos ensinou, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Paulo não disse, olhem para mim porque eu sou perfeito, não. Ele disse, olhe para mim, porque eu tento viver a vida de hoje no amor de Jesus Cristo. Então, olhar para você, é preciso entender que ele vai ver em você o reflexo daquele que está acima de você, que é o próprio Senhor Jesus. Alguém contribui com algo? Uma pergunta, um texto, uma fala, pastor Márcio de novo? Eu queria ainda inserir como contribuição uma observação também que hoje está muito mais difícil você implementar sua influência dentro de casa. Por quê? Se cumpre as escrituras no que diz que são dias corridos, trabalhosos. A gente, por tudo, se sente muito ocupado, muitas coisas a fazer, estudar, trabalhar, cuidar de casa. E o que ocorre é que, muitas vezes, quem está educando nossos filhos são a mídia, a televisão, a escola, que eu participei de uma reunião agora no começo do ano, e foi dito lá que os pais devem incentivar os filhos a ouvir muitos professores. A escola não é tida como uma escola de linha cristã, mas uma escola de linha preparatória técnica, vamos dizer assim. E o que ocorre é que, em meio a isso, se falou muito nos pais incentivar os filhos. A gente sabe por quê? Para que respeite os professores, para que escute os professores, mas hora nenhuma teve a contramão, né? Que os professores estivessem incentivando os filhos a conservar o ensinamento, os princípios dos pais. E até me manifestei lá e disse mesmo assim, é muito bom que foi pedido aqui aos pais, agora eu quero pedir de contrapartida que os professores estejam incentivando que os filhos escutem os pais, porque a bem da verdade, né? Hoje em dia, os filhos ficam mais na escola e muitas vezes, quando chega em casa, vai fazer a atividade da escola, ficam mais com a escola do que com os pais. E a verdade é que a escola também é um alvo, justamente daquela implementação de combater as coisas de Deus. Então, o que eu quero compartilhar aqui como experiência é que eu estou tendo muita dificuldade para combater toda a estrutura que a mídia tem dado, né? A tecnologia, é celular, é televisão, é um filme que vai assistir no cinema. Se você não assistir com o seu filho, ele pode estar recebendo comida podre, uma disciplina podre, dizendo tudo contrário àquilo que na igreja ele escuta, que você dá em casa. Por exemplo, nós sabemos que nós devemos amar o nosso Senhor. Hoje em dia a mídia coloca muito que você procure ser feliz, se divertir, e se seus pais são antiquados, se eles não atendem a essa demanda, ignore-os, né? Pague de doido, é uma linguagem que tem muito, pague de doido, coisa e tal, e a gente está vendo isso acontecendo. Na verdade, os pais muitas vezes tentam passar para os filhos, mas eu creio que os irmãos, como bons cristãos, estão atentos a isso tudo e passam por essa dificuldade que eu passo também. Quando eu vejo que minha filha ficou muito tempo no celular, eu chego a ela e pergunto, Débora, você estava vendo o quê? O que é que isso daí, coisa e tal? Ela segue um grupo que esqueci o nome, mas é um grupo que foi formado por pessoas jovens de todo mundo,
Tem jovem do Brasil, tem jovem dos Estados Unidos, e muitos lugares. Eu creio que muitos irmãos aqui se identificam. Um night. Aí, esse grupo, eles vivem da forma que quer, vivem passeando, isso é alegria. Não tem responsabilidade com nada. A menina ali olhou e eu acho que ela já sabe qual é o grupo. É isso mesmo. Quer dizer, está passando para eles uma realidade que não existe. E eu acho que esse grupo foi formado com esse intuito mesmo, justamente de preencher a exigência daquela agenda 2030 da ONU, que está mexendo com a cultura, com tudo no mundo, entendeu? Com a justiça. Então, eu queria compartilhar isso. Vamos estar orando, irmãos. A gente sempre aqui está levantando um clamor para que nossos filhos sejam protegidos pelo Senhor, e Ele protege, mas depende também de nós. Temos responsabilidade. A família, hoje em dia, é a célula mais atacada na sociedade para ceder aos apelos de uma sociedade que está mudando. E a gente que é cristão sabe do nosso papel, então vamos clamar ao Senhor e vamos se esforçar ajudando uns aos outros. Obrigado, professor. Excelente aula. O tópico que eu coloquei aqui, criar os filhos na demonstração do Senhor, eu citei o Provérbios 22:6 e falei de Deuteronômio 6:7, mas eu escrevi ao lado assim: os pais, nós, não devemos deixar a igreja, a escola, o mundo e a vida, a tarefa de ensinar e educar nossos filhos, pois isso é dever primário nosso, dos pais, ensinar os filhos no caminho em que devem andar. Diante disso, o senhor falando me fez lembrar, quando meus filhos eram pequenos, não tinha essa questão de celular como tem hoje. Era um computador, e esse computador era na sala, para que tudo que eles estivessem fazendo ou executando, a gente visse. Então, um trabalho de escola, alguma coisa que fosse feito, estava liberado, mas brincar ou navegar na internet, que na época nem se usava essa expressão como tem hoje, a gente limitava a cada um 1 hora por dia. Era limitado 1 hora por dia. Pablo vai entrar no computador, entrava e marcava o tempo. Daqui a 1 hora a gente ia, o computador mesmo desligava e bloqueava, tinha uma senha, ele não ligava. Hoje eu vejo eles fazer a mesma coisa com os filhos. Embora Pietro tenha apenas 2 anos e não entende muita coisa ainda, mas o celular dele tem um programa que ele só pode usar o celular 2 horas por dia. Então, acordou de manhã, pegou o celular, gastou as 2 horas, ele passa o dia todo querendo ligar o celular não liga. Tem um bloqueio que o pai controla. Até brincava com o Pablo um dia desse, eu disse, muitas vezes ele liga no desenho que ele gosta e vai brincar com os brinquedos e deixa o celular lá gastando tempo. Ele não tem noção de administrar esse tempo. Aí Pablo disse, mas se ele não tiver esse controle agora, ele vai crescer sem limite e acha que pode usar o dia todo. Então, ele tem esse tipo de limite, Arthur também tem esse tipo de limite, chora, se desespera quando acaba o tempo, mas assim, era algo que, mesmo inconsciente, eu ainda não era cristão, mas eu já fazia com os meus filhos lá atrás. Então, de alguma forma, a gente dava esse tipo de limite. Provérbios 29:15 diz, a vara da repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E eu parafraseio dizendo que envergonha seus pais. A gente precisa entender que ainda que as escolas hoje tenham esses períodos que chamam integral, que a criança vai de manhã e volta praticamente à noite. E quando chega em casa, não se desliga da escola porque está em grupo de WhatsApp, isso aqui outro, conversando com os amiguinhos, tal. A gente tem que pôr limite. Já passou o dia com os amigos, passou, agora está em casa. Está na mesa, é sem celular. Está em casa, é com pai, com mãe. Vamos viver, vamos conversar, vamos ser de fato pais, segundo o coração de Deus. Eu convido a diaconisa Nice para fazer essa oração final. Venha assim, embora, irmã, orar. Eu ia chamar a Dani, mas eu vi a irmã Nice ali, eu digo, ela vai orar hoje. Vou botar ela para trabalhar. Se você, de alguma forma, ficou com alguma pergunta e não fez, use o grupo do WhatsApp da escola, é a classe Dan. Durante a semana todinha a gente vai discorrendo os assuntos. Semana que vem vamos falar sobre casamento e divórcio. Se você tem alguma questão, alguma pergunta sobre isso, pode já fazendo no grupo. A gente já vai começando a tratar durante a semana o assunto. Irmã Nice. Graça e paz. Oremos. Pai amado, bendito, maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aula maravilhosa, onde o Senhor nos ensina a cada dia mais, Pai, a sermos pais, para sermos avós, a cuidar mais da nossa família. Porque o diabo, o inimigo, ele realmente está aí rugindo, procurando a quem possa tragar. E se nós não tivermos cuidado,
não buscarmos a presença de Deus, não ensinarmos nossos filhos nos caminhos que eles devem andar, mais tarde nós vamos lamentar. Então, é tempo agora de nós aprendermos na escola dominical mais um motivo a mais para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, como eles devem ser cuidados, e não deixar que o mundo, que o governo, que a mídia, que a tecnologia faça o nosso papel, porque o papel é nosso. Nós é que devemos evitar futuros problemas mais tarde, com o não na hora certa e com o sim também na hora certa. Muito obrigada por essa aula, obrigada por tudo, obrigada pelo nosso professor e obrigada por todos vocês que estão aqui, e que, se vocês puderem, no próximo domingo, estejam aqui novamente aprendendo mais do Senhor. Em nome de Jesus, nós